Muito boa tarde a todos. Começamos pelo relatório de situação epidemiológica, que foi libertado há momentos pela Direção-Geral da Saúde. Como sabem, temos neste momento 1.600 casos confirmados no nosso país. Tivemos um total de casos não confirmados de 9.027 e temos a aguardar resultado laboratorial 1.152 indivíduos. Estão ainda em vigilância pelas autoridades de saúde um número significativo de pessoas, 12.562 pessoas. Tivemos, até à data, 14 óbitos e tivemos, até à data, 5 casos recuperados. A maioria dos casos situam-se na zona territorialmente correspondente à Administração Regional de Saúde do Norte, seguida da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo. Gostava ainda de vos sublinhar que 80% dos casos confirmados são casos ligeiros e estão em tratamento domiciliário. Temos, neste momento, 169 casos internados e 41 casos em unidades de cuidados intensivos, o que significa que temos cerca de 10% dos nossos casos confirmados em internamento e 2% dos nossos casos em unidades de cuidados intensivos. Gostava ainda de vos dizer que, desde ontem, continuamos o nosso trabalho de decisão e de preparação relativamente ao circuito de ambulatório e relativamente ao aperfeiçoamento de um conjunto de normas. Gostava de aproveitar o momento para agradecer a todos aqueles que nos contactaram para efeitos de doações, de lhes dizer que podem efetivar essa sua intenção utilizando a plataforma disponível na Direção-Geral da Saúde, ou mesmo, se não estiverem por algum motivo a conseguir fazê-lo, utilizando o endereço geral do Ministério da Saúde, que procuraremos fazer o encaminhamento. Agradeço a imensa generosidade que todos os setores da sociedade têm tido para connosco ao longo destes últimos dias. Gostava também de deixar uma palavra de agradecimento a todos os profissionais de saúde que continuam nos seus postos de trabalho a lutar para tratar doentes, para encaminhar doentes, a todos os profissionais que trabalham nas linhas de apoio e que continuam a tentar organizar processos de compra, fazer contactos com fornecedores, contactar com bancos no estrangeiro, ajudar-nos a agilizar aquilo que são os complicados, complexos processos de aquisição ao estrangeiro que neste momento temos em mão. E gostava de terminar com duas palavras. Uma, para os médicos que fazem registros na plataforma do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. É muito importante o vosso trabalho de registro daquilo que é o sintoma, a data do sintoma, a data da confirmação laboratorial, os dados referentes aos doentes, para que nós possamos ter cada vez mais dados epidemiológicos fiáveis para prever aquilo que é a evolução das curvas deste surto em Portugal. E uma última palavra relativamente às portuguesas e aos portugueses que estão em isolamento profilático ou que estão doentes em suas casas, no sentido de recordar a enorme importância do vosso comportamento, da vossa decisão individual para aquilo que é o bem-estar de todos nós. Todos juntos vamos ser capazes de vencer o vírus. Isso exige, como temos referido, uma grande disciplina e, sobretudo, ter alguns hábitos simples, como já falámos imensas vezes, lavar as mãos e, aproveitando o bom tempo, também arejar as habitações, o que é muito importante. Obrigada. Eu só vou complementar uma informação que a Sra. Ministra deu, que é uma referência que temos que fazer, de facto, aos médicos da linha de atendimento ao médico, que durante todo este período asseguraram que as pessoas chegassem aos hospitais já referenciadas e impediram, de certa forma, que as pessoas fossem diretamente a uma urgência. Portanto, este circuito foi muito importante na nossa resposta até à data.
Portanto, nós conseguimos atender estes doentes todos que contabilizam 1.600 à meia-noite passada, de forma relativamente ordeira, porque de facto houve aqui uma triagem por uma linha de apoio ao médico que funcionou e que fez com que as pessoas não fossem diretamente para os hospitais. Também, mais uma vez, quero referir o trabalho incrível e extraordinário que se está a fazer a nível das equipas de saúde pública para conseguirem detectar os contactos de doentes, porque também é muito importante manter estes contactos isolados para não propagar a doença. Portanto, como já dissemos ontem, nós estamos a agir em várias linhagens. Portanto, a população em geral está nas suas casas, está a fazer o seu esforço de contenção, nós estamos a detectar os doentes, a isolar, a tratar, mas também estamos a detectar os seus contactos. E, portanto, essa é a mensagem que eu queria dizer aqui. Estamos a agir em várias frentes, vamos ter semanas difíceis, mas temos que continuar nestas frentes todas. Primeira questão das perguntas. Sim. Francisca Genésio, em direto para a CMTV. Eu pergunto, tendo em conta que já sabemos que o Governo decretou uma requisição civil para que o álcool seja levado, no fundo, para as unidades hospitalares, e uma vez que as farmácias têm estado a vender o álcool a preço bastante mais caro e as máscaras também, se o Governo pondera estipular preços, tanto para as máscaras como para o álcool, uma vez que temos um aumento de cerca de 50 vezes, tanto num como no outro, e numa altura em que também, e agora será se calhar mais para desmistificar, sabemos que estão a ser feitas máscaras de tecidos normais e que estão a ser vendidas sobretudo nas redes sociais e, portanto, eu gostava de saber se por um lado serão fixados os preços e por outro se estas máscaras de tecido são ou não pertinentes, não sei. Muito obrigada, Francisca, pela sua questão. Passo já à Sra. Diretora-Geral de Saúde, dizer-lhe apenas que, em termos de fixação de preços, nós estamos, sobretudo, a procurar acompanhar aquilo que são os preços no mercado e há mecanismos específicos para intervir sobre preços eventualmente considerados especulativos e as entidades competentes estão atentas e farão o seu. Repito tudo. Obrigada, Francisca, pela sua questão. Relativamente à questão da intervenção sobre os preços, neste momento estamos a tentar, sobretudo, atuar ao nível da fiscalização, através das autoridades competentes. Essa possibilidade poderá equacionar-se, mas neste momento não está em cima da mesa. Muito obrigada. Bom dia, Sra. Ministra e Sra. Diretora-Geral. Máscaras. Não, nós temos estado a dizer sempre que não vale a pena, de facto, a utilização de máscaras, sobretudo se elas nem sequer forem máscaras. O que é preciso garantirmos todos no nosso dia-a-dia é, de facto, o distanciamento social. Eu dou sempre esse exemplo e tenho pena que não vos vejam também a vocês. Nós estamos aqui a trabalhar sem máscaras todos os dias, todos os dias, e os senhores também. Estamos distantes uns dos outros, não estamos a respirar, a tossir ou a espirrar para cima de outras pessoas, e isso é de facto o fundamental. A falsa sensação de segurança que uma máscara, que nem é uma verdadeira máscara, é um bocadinho de tecido à frente do nariz, nos pode dar, é muito importante. Muito mais importante também é treinarmos o gesto que nós todos temos, eu também tenho, mas de reduzir ao mínimo, levar as nossas mãos à nossa cara, porque é o contacto das mãos contaminadas com o nariz e a boca que nos infectam. Portanto, distanciamento social, muito cuidado com o contacto com a boca e com o nariz, não se fiarem na falsa sensação de uma máscara. A máscara neste momento não é a panaceia para tudo e, portanto, não vale a pena estarmos a usar máscaras que nem sequer são impermeáveis. Não são impermeáveis. Só para ficar mesmo claro, estas máscaras de tecido não servem para nada, no fundo. Servem para praticamente nada, só dão falsa sensação de segurança, só dão a segurança de que, como tenho um pano à frente do nariz e da boca, posso estar a falar para alguém muito perto. É uma falsa sensação de segurança. Aquele pano não é impermeável, vai ficar úmido, os vírus vão passar, portanto não vale a pena. Não use máscaras, tenha a contenção e o cuidado de manter distância social. É esse o nosso apelo. Fica com uma falsa sensação de que está protegido, com uma barreira, não está. Bom dia, Patrícia Machado. A pergunta, melhor dizendo, pragmática, chegam-nos relatos de vários pontos do país, dramáticos, preocupantes, que concernem a cuidadores e a idosos, aos séniores de quem
a senhora diretora e a senhora ministra têm falado tão assiduamente. Relatos de, por exemplo, Vila Nova de Famalicão, no distrito de Braga, Lisboa, Santarém, Leiria, uma senhora que já hoje entrevistamos, é RTP, a diretora técnica, está grávida e, pelo que percebi, somente com mais uma senhora enfermeira, estão com 33 idosos ao seu cuidado. Por causa da coabitação, os funcionários, 18, estão fora do estabelecimento, portanto não estão a exercer a sua profissão. Que retrato se faz neste momento, peço a vossa ajuda, do país no que concerne a esta questão? E, por exemplo, o vosso boletim de hoje fala na febre, só em 36% dos casos é que se manifesta febre. Quais são os critérios para os profissionais de saúde que tanto elogiaram hoje e têm elogiado ao longo destas semanas, como por exemplo ainda hoje o fizeram em relação aos médicos, que é tão importante a triagem? Quais são os critérios da linha de apoio ao médico? Se não houver febre, essa pessoa é obrigada a fazer um teste? Passa pelo circuito do teste? Obrigada. Muito obrigada, Patrícia, pela sua questão. Deixe-me dizer-lhe a situação genérica sobre, tanto quanto é já do nosso conhecimento, relativamente a instituições que acolhem pessoas vulneráveis, designadamente idosos. Tanto quanto é do conhecimento do Ministério da Saúde, há neste momento 4 instituições onde há doentes com Covid-19, 2 na Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo e 2 na Administração Regional de Saúde do Norte. Não quer dizer que não haja mais, aquelas que tinha identificado ao início desta manhã eram estas. Concretamente, a situação de Famalicão, que é aquela que suscita e que pudemos ouvir a senhora diretora técnica também hoje de manhã em vários meios de comunicação social, dizer-lhe o seguinte: trata-se de um lar privado, onde terão sido identificados alguns doentes com Covid e que estão a ser testados esta manhã. Portanto, antes de entrarmos para esta conferência de imprensa, tínhamos já informação da parte do Instituto Nacional de Emergência Médica, que se encontrava no local a realizar a colheita de material biológico. O que é que eu gostava de aproveitar para esclarecer? Que aquilo que vai ser o procedimento de realização de testes nestes casos vai depender daquilo que seja a melhor solução local. Em alguns casos poderá ser o Instituto Nacional de Emergência Médica a fazer as colheitas, como está a acontecer em Famalicão. Noutros casos poderá ser um operador privado local com quem se articule e que dê essa resposta. É uma questão de proximidade, de facilidade e de rapidez dos resultados. Gostava de lhe dizer também que nos preocupa a circunstância que está a ocorrer concretamente em Famalicão, na medida em que as instituições, estas instituições, que são instituições privadas ou IPSS, têm que ter um plano de contingência e esse plano de contingência implica, designadamente, que tinham que ter pensado, porque essa informação foi disseminada há bastantes dias, para não dizer semanas, sobre como é que deveriam preparar-se para responder a uma situação deste tipo. Ou seja, ter profissionais de segunda linha que estivessem prevenidos de que poderiam ser acionados para intervir, terem as equipas a funcionar, como nós dizemos, em espelho, quer dizer que para cada um que está a trabalhar deveria estar alguém em casa, quando isso é possível, para se proteger durante, portanto, turnos rotativos semanais. Sei que isso tudo é muito difícil e que muitas vezes as entidades não têm meios para isso acontecer. O que é importante é que as cadeias de responsabilidade das instituições possam, nestes casos que já se colocaram e que se venham a colocar, encontrar e agilizar com outras entidades soluções, porque não podemos deixar 33 pessoas numa entidade que, por acaso, não é uma entidade do Estado, mas é uma entidade onde estão pessoas que precisam de cuidados, só com base em 2 colaboradores. E também não podemos internar essas pessoas nem transferi-las para outros lares. Portanto, temos que, o mais possível, garantir soluções para aquele caso concreto. E agora passava à senhora Diretora-Geral. Nem sequer
Se me permite, nós temos, eu e a senhora Ministra, e nós aqui a nível central, conhecimento de muitas situações, como as que foram aqui relatadas, e de outras diferentes, umas que se confirmam e outras não. Há um elo na comunidade muito importante que se chama delegado de saúde da zona. E esse delegado de saúde, quando surge um destes problemas, tem que ser, obviamente, chamado para ajudar a gerir aquela situação. Que, como disse a senhora Ministra, deve ter um plano de contingência, deve ter outros recursos para chamar, mas também sabemos que a realidade que disse é verdadeira. O que acontece é que esse delegado de saúde vai avaliar o risco da exposição, quer dos utentes que estiverem na instituição, quer dos profissionais que os cuidaram, e vai, de acordo com as melhores normas técnicas, científicas e com a melhor evidência, decidir o que é a solução científica, a solução de proteção da saúde. Pois há a solução que eu chamo, desculpem, de logística, que é, se de facto todos os profissionais que davam apoio a uma unidade a um lar, estão potencialmente expostos, potencialmente infectados, obviamente não podem continuar a tratar daquelas pessoas. E localmente, todas as forças vivas daquela comunidade, e aqui estou a falar das autarquias, dos mecanismos todos que há da proteção civil, das paróquias, do que for, têm que encontrar uma solução, se não houver a tal solução estruturada no plano de contingência que devia haver, para que os outros utentes continuem a ser tratados. E, portanto, há aqui respostas que são de nível nacional, respostas que são as técnico-científicas ideais e que são as recomendadas para evitar o contágio, e depois soluções que têm que ser encontradas nos seios da comunidade. E tenho-vos a dizer que, com mais ou menos dificuldade, as comunidades estão a aprender a organizar-se para dar resposta. Portanto, se, exemplo, todos os profissionais de um lar estiverem em casa porque podem estar infectados, tem que se arranjar outros profissionais, porque os doentes que lá estão, ou as pessoas que lá estão internadas que podem não ser doentes, continuam a precisar de cuidados. Portanto, boa tarde, Pedro Emílio da Lusa. Nós tivemos conhecimento que existem autarquias que têm centros de rastreio disponíveis, mas que estariam à espera de autorizações por parte das autoridades de saúde. Queria perguntar como é que está este processo e, por outro lado, tentar perceber se no caso das mortes que ocorrem em casa, aqui independentemente dos sintomas, se é obrigatória a realização de um teste de despiste à Covid. Eu vou começar já pelas mortes que ocorrem em casa. Depende da causa de morte, obviamente. Se é uma pessoa que está em casa, acamada há muito tempo, com uma doença terminal, que não teve nenhuma intercorrência com nenhum dos sintomas, não será. Se essa pessoa morreu com sintomatologia compatível ou tinha estado em contacto, portanto, depende do médico que for certificar o óbito, considerar que é necessário ou não, está bem? Portanto, depende muito das circunstâncias e é o médico que faz a certificação do óbito que tem que avaliar as causas da morte e decidir se é necessário ou não fazer. A sua outra questão tinha... Relativamente a isso, nós aqui no Ministério estamos muito abertos a todas as circunstâncias que nos ajudem a testar, mas a testar bem e com qualidade. E, portanto, aqui a questão é, quem quer que nos ofereça testes, nós já dissemos isto, o Ricardo Jorge, o Instituto Ricardo Jorge, tem que certificar, de certa forma, a metodologia, a forma como aqueles testes são feitos. E depois, se de facto forem testes de qualidade, que garantam que o resultado mede aquilo que nós queremos medir, então, e mais uma vez, com a organização local, poderão ser integrados e, obviamente, com muito gosto, no sistema de saúde e na nossa capacidade de testes. Mas isto tem que ser feito muito integrado entre as autoridades de saúde. Isto é uma crise sanitária, pela parte que nos diz respeito, a mim, à Sra. Ministra e ao Ministério, nós estamos a gerir a parte sanitária desta crise. E a parte sanitária deve ser articulada com as pessoas dos agrupamentos dos centros de saúde, das administrações regionais de saúde e dos hospitais. E, portanto, são muito bem-vindas essas ajudas, mesmo muito bem-vindas, desde que esteja garantida a qualidade do teste e que depois sejam, enfim, concertadas as medidas para que dentro de uma comunidade as coisas se façam com os critérios que a saúde indica, porque nós estamos a tratar da parte sanitária, da parte da saúde, da resposta da saúde. Obrigada. Boa tarde. Pergunta enviada pela Rádio TSF. O que é que se sabe sobre a possibilidade de reinfecção dos doentes? Vamos usar componentes de sangue de doentes recuperados como terapia? E o laboratório militar, o que é que pode produzir para vos ajudar nesta situação?
Muito bem, portanto, relativamente à imunidade, como sabem, têm saído alguns artigos, tudo indica que há imunidade, pelo menos na maior parte dos casos. O que nós ainda não sabemos, obviamente que uma doença que é tão recente, que tem 3 meses de evolução, nós não sabemos a duração dessa imunidade e, portanto, nos futuros meses, nos futuros anos, vamos ter que testar muitas pessoas para ver o seu nível de anticorpos, nomeadamente, e para saber se essa imunidade é persistente ou não é. Portanto, é prematuro, neste momento, podermos dizer qual vai ser a duração da imunidade. À partida, sabemos por outros vírus e por outro comportamento de outros agentes biológicos que se gera imunidade. O que nós não sabemos é quanto tempo é que essa imunidade dura. Portanto, isso de facto é uma coisa que tem que ser bastante bem acompanhada e há metodologias laboratoriais para isso. Relativamente às terapias, também toda a gente sabe que neste momento estão a ser testadas, experimentadas várias terapêuticas, várias metodologias e o que nós estamos todos a fazer é observar os resultados que se obtêm nos diferentes países com diferentes grupos de doentes. E, portanto, fiquem tranquilos porque quer os clínicos, quer os investigadores, quer os académicos estão muito atentos aos resultados dos diferentes esquemas terapêuticos que vão surgindo, sabendo nós que não há terapêutica específica para este vírus. Pergunta enviada pelo Jornal Público. O boletim diário da Direção-Geral da Saúde demonstra novamente uma subida de 25%. Isto é a curva a achatar ou ainda é cedo para perceber o movimento? Até à data, a curva tem tido um comportamento não explosivo, eu diria, apesar de tudo. É uma curva ascendente, é óbvio, todos os dias temos mais casos, mas não explosivo. Mas é precoce, dizermos. Portanto, eu não me atreveria, com base apenas em 3 ou 4 dias, a prever como é que vai ser a curva daqui para a frente. Portanto, nós temos que continuar muito atentos e muito preparados. Nós já vimos países com diferentes comportamentos das suas curvas e, portanto, nada nos deve deixar descansados, nem baixar a guarda, nem dar uma falsa... É como as máscaras, uma falsa sensação de proteção. Nós temos que estar preparados para que esta curva possa ter outro tipo de crescimento. Qual é o perfil das pessoas internadas e nos cuidados intensivos? Quais as idades? Quantos é que têm patologia associada? Portanto, nós, neste momento, estamos a desenvolver formas de recolher automaticamente essa informação que nos pediu, uma vez que o formulário do SINAV, que é preenchido na altura em que o doente é admitido, não permite fazer o seguimento desse doente. Portanto, dentro de poucos dias vamos conseguir responder a essa questão. O que nós estamos agora a monitorizar bem, porque temos outro sistema de informação que se chama SICO, são as características das pessoas que morrem. E, de facto, à data, sabemos que todos os óbitos que ocorreram em Portugal correspondem àquele perfil clássico. Portanto, são pessoas idosas e com múltipla patologia grave na maior parte das circunstâncias. E, portanto, sabemos o perfil dos óbitos, porque temos um sistema informático que permite extrair essa informação. Estamos a criar outros sistemas informáticos que nos permitam responder à sua pergunta o mais cedo possível, porque nós também temos que saber. Obrigada. Última questão. Enviada pelo Observador, o boletim não tem informação sobre cadeias de transmissão. Porquê? Eu também posso responder. Nós tivemos sempre essa informação disponível. À medida que os casos vão aumentando, algumas destas cadeias vão regredindo, obviamente, não crescem mais ou têm casos já recuperados, vão surgindo outras e às vezes não é possível identificar, não quer dizer que não existam cadeias de transmissão. Nós já admitimos isso, que há alguma circulação comunitária, sobretudo em algumas zonas do país. Também já dissemos que o país não está assimétrico e igual, em toda a forma, e também já dissemos que, por vezes, não encontrar a cadeia de transmissão não quer dizer que ela não exista, quer dizer que neste momento em que temos 12.600 pessoas em vigilância ativa, estamos a canalizar muito do trabalho das autoridades de saúde para a vigilância destes doentes, mais do que para encontrarmos cadeias. Isto não quer dizer que não estejamos a ser transparentes na informação, quer dizer que estamos a adaptar a informação à velocidade com que o vírus se vai propagando. E, portanto, numa primeira fase só reportávamos casos importados, depois passamos a reportar cadeias de transmissão porque era relevante e agora, à medida que essas cadeias têm menos relevo,
deixamos de falar nelas. Não quer dizer, dito isto, que a nível local não se saibam estas cadeias, até para acompanhar os contactos e os contactos dos contactos. Isso é completamente diferente de estar aqui a reportar. Portanto, para a gestão local, as cadeias continuam muito importantes. Só uma resposta que penso que falhou, já não sei de quem, mas do Laboratório Militar. Falhou. Se falhou, efetivamente o Ministério da Saúde continua a acompanhar, a trabalhar com o Laboratório Militar e temos informação e sabemos que temos tido abastecimentos significativos, designadamente de alguns produtos para desinfecção provenientes do trabalho do Laboratório Militar, mas não tenho aqui neste momento as quantidades. Muito obrigada. Obrigada. Bom dia, obrigada.